Olha, gente, atenção, porque agora a gente vai falar do caso da médica que matou o ex-companheiro, que também era médico, ontem à tarde lá em Arapiraca. O Nick Maroni tem mais detalhes pra gente sobre esse caso ao vivo. Nick, explica pra gente, conta pra gente como é que tudo aconteceu. Bom dia, mais uma vez. Mais uma vez, bom dia para você, Eliana, bom dia, Gilvan, bom dia para todo mundo. Eu estou aqui na Delegacia de Homicídios, no bairro do Bebedouro, em Maceió. A gente traz informações sobre esse crime que foi registrado ontem à tarde no povoado Capim, zona rural do município de Arapiraca. O crime foi em frente a uma unidade de saúde lá da região. A vítima, o médico Alan Cavalcante, de 41 anos, ele foi morto dentro do veículo dele. O carro dele estava estacionado na frente quando ele foi alvejado. A mulher que atirou, sua ex-companheira, inclusive, confessou o crime. Ela também é médica, Nádia Tamires, de 38 anos. Após o crime, muitas pessoas foram até o local onde aconteceu o fato, lá na unidade de saúde do povoado Capim. O SAMU chegou a ser acionado, mas por conta da gravidade, ele não resistiu e morreu no local. Nádia Tamires fugiu do local do crime. A gente tem agora, vai mostrar imagens do momento, imagens do circuito de câmeras que registraram o momento desse crime. Foi ontem à tarde. Dá para ver nas imagens o carro do médico, um carro de cor vermelha, quando estaciona em frente à unidade. Uma mulher, que seria a cunhada do médico, está ao lado dele, em uma motocicleta, em uma bicicleta, enfim. E aí os dois estão conversando, quando de repente a ex-companheira, a médica Nádia Tamires, ela se aproxima, ela está em um carro preto, e aí estaciona ao lado. Instantes depois, e começa ali uma certa discussão, a gente não sabe ao certo o que aconteceu ali, nessa conversa, somente as investigações da polícia. Depois disso, instantes depois, Nádia começa a atirar. Ela desfere vários tiros contra o ex-companheiro com quem ela teve um relacionamento por 22 anos. O médico, ele chega a engatar a ré, mas depois o carro estanca. Depois disso, a médica, ela foge. Após o crime, unidades do 3º Batalhão, que cobre ali, o 3º Batalhão da Polícia Militar, que cobre toda a região de Arapiraca e região metropolitana. As buscas começaram, e aí a inteligência do 3º Batalhão conseguiu localizar o veículo, um Jeep Compass, na região entre Pilar e Atalaia. Houve aí uma comunicação da polícia lá de Arapiraca com a polícia aqui de Maceió, e aí na região de Pilar, Atalaia, o carro começou a ser acompanhado. E aqui já em Arapiraca, aliás, aqui em Maceió, entre a Avenida Durval de Góes Monteiro e a Avenida, e ela foi presa. Eu vou conversar, antes, aliás, de conversar com o delegado responsável por esse caso, inclusive que estava de plantão e continua de plantão aqui na DHPP, a gente lembra o seguinte, que esse médico, segundo a Nádia Tamires, ele suspeito de ter cometido estupro de vulnerável contra a filha do casal, na época de 2 anos. E há cerca de 1 ano e meio, a Nádia procurou a polícia e denunciou o caso. A fala da delegada Fernanda em relação ao inquérito policial que tramita aqui na Delegacia da Criança e do Adolescente, tratando-se da denúncia feita por a própria mãe da criança, instauramos um inquérito, fizemos uma vasta investigação, quando foi comprovado através de provas documentais que o acusado praticou o estupro de vulnerável contra a sua própria filha. Ele foi indiciado e remetemos o inquérito à Justiça de Arapiraca para tomar as devidas providências, encerrando assim o trabalho da Polícia Civil. E agora? Bota pra gravar. E a gente vai conversar
A gente conversa agora com o delegado Daniel Scaramelo, de plantão aqui, estava de plantão na Delegacia de Homicídios em Maceió, e vai falar para a gente como foi essa prisão. Muito bom dia, delegado. O carro da médica foi interceptado aqui em Maceió. Ela reagiu? Como é que foi essa prisão? O carro que foi interceptado aqui em Maceió, lá na Avenida Fernandes Lima, a equipe da Polícia Militar deu ordem de parada para ela. Ela parou imediatamente o veículo, desembarcou. Nesse momento, a Polícia Militar deu voz de prisão e ela não fez nenhum tipo de reação. A Polícia Militar também indagou onde estava a pistola. Ela informou que estava no banco do veículo, debaixo do jaleco dela, de médica. E a Polícia Militar efetuou a apreensão da arma e conduziu a autora até aqui a Delegacia de Homicídios. O que foi que ela alegou à Polícia Civil? Em sede de interrogatório policial, ela estava acompanhada por seus advogados, mas mesmo assim ela decidiu dar a sua versão sobre os fatos. Ela informou que ela tentou agir em legítima defesa, porque ela se sentiu ameaçada pelo fato do ex-companheiro dela estar se aproximando perto de onde ela mora. Em razão disso, como forma de ameaça que ela se sentiu, ela desferiu esses diversos disparos de arma de fogo contra a vítima. Ela disse que são dois mandados, aliás, duas medidas protetivas contra o ex-companheiro e contra um primo dele. Isso procede? Ela nos informou esse fato, de que a Justiça havia deferido medida protetiva de urgência para ela, para que ele se mantesse à distância. E ela entendeu que houve essa desobediência, começou a discutir com a própria vítima no local e, nesse momento, ela acabou desferindo os disparos contra ela. O médico Alain tinha um processo também, aliás, tem um processo contra ele, a polícia confirma. O que é que o delegado pode dizer a respeito desse processo de estupro de vulnerável? Ou seja, ela denunciou o caso que a criança, o filho do casal, havia sido estuprado e o principal suspeito seria, então, o médico Alain Cavalcante. Em sede policial, o que nos coube aqui foi fazer a lavratura do auto de prisão em flagrante em razão da voz de prisão dada pela Polícia Militar. Nós não adentramos a questões processuais envolvendo tanto a vítima quanto a autora. Nos limitamos a fazer uma análise técnico-jurídica do fato, se analisar essas questões processuais. E quais os próximos passos agora? O que acontece, por exemplo, se houver, de repente, uma comprovação, porque ela alega que foi legítima defesa, e essa legítima defesa tem relação também com o estupro de vulnerável. Se isso for confirmado pela Polícia Civil, muda alguma coisa, a possível redução de pena, ou seja, um relaxamento? Existe essa possibilidade? Como é que a polícia entende isso? Se for comprovada ali a legítima defesa, na própria audiência de custódia, o juiz entender que ela assim agiu, a prisão dela não vai ser, digamos, relaxada, porque a prisão em flagrante teria sido considerada ilegal, então a conduta dela seria uma causa de excludente de ilicitude se, por acaso, viesse a comprovar a legítima defesa. Se durante o processo criminal ela comprovar que a motivação se deu por relevante valor moral, no caso de eventual comprovação de que ela agiu em razão por motivo de estupro de vulnerável, algo do tipo, a pena dela pode ser diminuída de 1/6 a 1/3 em razão do homicídio privilegiado. Ela ainda vai passar por uma audiência de custódia, ainda hoje? Isso, ela vai passar pelo ML, para fazer o exame de corpo de delito. Em seguida, ela segue para a central de flagrantes, que será encaminhada para a audiência de custódia. Sobre, principalmente, o que aconteceu antes do crime, as conversas ali que foram ditas, essa discussão, a polícia já tem alguma informação? Quais são os primeiros levantamentos? Nós temos uma testemunha que estava no local, e ela vai ser intimada para que consiga falar sobre, especificar mais sobre o que foi dito ali entre a autora e a vítima. E, por enquanto, nós não tivemos acesso às conversas naquele momento do fato. Ela alega que ele teria descumprido uma medida protetiva porque ele estava em uma área bem perto da casa dela, ou seja, menos ali do que foi estabelecido, ou seja, eu teria ultrapassado o limite estabelecido pela Justiça. Exatamente. Ela alegou isso aí, pelo fato de ele ter se aproximado da casa dela, e ela utilizou isso como forma de tentar discutir com ele o motivo pelo qual ele estava se aproximando daquela localidade.
Ok, a gente agradece então o delegado Daniel Scaramella. A gente vai continuar por aqui, viu, Gilvan e Eliana, acompanhando esse fato lamentável, né? E fica aí também uma criança de apenas, enfim, na época segundo a mãe, na época do crime, ela tinha 2 anos e que o médico seria o principal suspeito de ter cometido esse abuso contra a criança. E ontem a médica Nádia Tamires cometeu esse crime, inclusive ela confessou, ela está aqui, só a gente reforça mais uma vez, está aqui na delegacia de homicídios, que fica no bairro do Bebedouro, vai passar por uma audiência de custódia e a gente vai permanecer por aqui para trazer a qualquer momento mais informações sobre esse caso. Volto com você aí. Prioridade total para você, viu, Nick? Ouvindo aí em primeira mão o delegado que efetuou o responsável pela prisão, e a qualquer momento você pode chamar a gente novamente para dar continuidade aí a esses esclarecimentos. Um crime, gente, Gilvan, que tem tantas camadas, né, como o Nick bem relatou aí, com muitos detalhes, riqueza de detalhes. É uma família que tinha um histórico, né, que culminou aí com esse descumprimento da medida protetiva e resultou aí nesse assassinato, né? A polícia vai investigar, lógico, para dar os pormenores dessa história toda, mas é tudo muito absurdo, né? Chama muita atenção de tudo isso, da forma que aconteceu e os relatos, né? Os relatos que existem em torno disso. A gente está pegando o fato por si só. Isso. Ela matando esse médico. Saber sobre essa questão da medida protetiva, saber das acusações que tiveram antes, Perfeito. O porquê dessas medidas protetivas. Se eu não me engano, tinha uma medida protetiva contra ele e contra um primo dele, se eu não me engano. Que já havia uma ameaça, né? Surgiu essa informação também, que já havia ameaçado. Tem essa questão do estupro de vulnerável. Tudo isso tem que ser levado em consideração. E a gente vai ter depois de se ouvir a acusada, que vai acontecer hoje, né? Exato. Vai acontecer hoje. E aí a gente vai saber exatamente tudo que aconteceu nesse processo, a forma que a polícia avaliou, o que é que vai ter nesse inquérito. Esse inquérito não deve ficar com esse delegado normalmente, né, Eli? Exatamente. Ela foi ouvida de forma preliminar pelo delegado que efetuou a prisão, mas possivelmente esse inquérito deve passar para a delegacia de homicídios. Esse delegado é o delegado da unidade de local de crimes e deve ser encaminhado para algum delegado responsável que compõe lá a coordenação da DHPP, que é a Delegacia de Homicídios aqui da capital. Importante, né? E saber como tudo aconteceu. O delegado já relatou que o carro foi identificado na altura de Atalaia, ou seja, ela não veio pela duplicada, Isso. Ela veio pela tradicionalmente, né, que era a pista mais antiga, que passava por Taquarana, passava por Maribondo, passava por Atalaia, e aí em Atalaia esse carro foi identificado e com certeza foi seguido, né? Foi seguido e aqui, na Fernandes Lima, ela parece que não ofereceu resistência, né? Não, nenhuma. Pelo relato do delegado, não. Ela foi interceptada pela Polícia Militar, que veio acompanhando e efetuou a prisão já aqui em Maceió. Por isso que ela foi encaminhada lá para a Delegacia de Homicídios, lá em Bebedouro, aqui na capital. Pois é, um crime que mexeu muito com a cidade de Arapiraca e acabou mexendo com todo o Estado, da forma que aconteceu, das acusações que existem, de todos esses processos. A gente vai ficar aguardando e, como você disse, Nick, qualquer coisa, qualquer novidade, qualquer necessidade, pode nos chamar sobre esse caso da médica que matou o ex-companheiro na cidade de Arapiraca. Ele também é médico, né? Então, daqui a pouco a gente pode ter novidades aqui durante essa edição do Bom Dia.